Reencarnação é a crença de que após a morte, a alma de um ser humano retorna à vida em outro corpo. É um processo pelo qual o espírito retorna periodicamente, a fim de evoluir. Ou seja, é como se nossas almas estivessem em uma escola, e a reencarnação é a oportunidade de um recomeço, com a vantagem de que o aluno terá novas chances de aprendizado, sem ter que reiniciar todas as tarefas. O aluno pode dar continuidade de onde parou a lição anterior, mas precisa refazer aquelas em que foi reprovado. E hoje vocês conhecerão 5 religiões que acreditam em reencarnação. E espero que gostem. Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural. Em quinto lugar, o hinduísmo. A origem do hinduísmo data de aproximadamente 1500 anos antes de Cristo e é a terceira maior religião do mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores. Para os hinduístas, a alma é imortal. Após a morte, eles passarão um tempo variado em outro plano de existência e depois retornarão em outro corpo. As condições nas quais os seres humanos nascem são derivadas de seu karma, ou seja, o resultado de sua conduta nas vidas passadas. Por isso, é possível reencarnar como vegetal ou animal, ou com um sexo diferente do experimentado na encarnação anterior. A vida na Terra é considerada indesejável, e para não voltar a este plano, as pessoas devem seguir determinados preceitos religiosos. Quando atingem o grau evolutivo e suas ações só resultam em consequências positivas, a pessoa interrompe o ciclo de renascimento e se une definitivamente ao mundo espiritual. Em quarto lugar, a Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira que se formou no ano de 1908, através de um famoso médium chamado Zélio Fernandino Moraes, que incorporou em um centro espírita uma entidade que se identificou como Caboclo das 7 Encruzilhadas. A partir da síntese, com movimentos religiosos como o Candomblé, o catolicismo e o espiritismo, esta religião combina a tradição dos orixás africanos e os espíritos de origem indígena. No Brasil, o Rio Grande do Sul tem a maior proporção nacional de adeptos da Umbanda e do Candomblé, com um percentual quase 5 vezes maior do que o estado da Bahia. Para a Umbanda, a reencarnação é uma oportunidade sagrada, que um espírito pode tentar corrigir todos os erros de outra encarnação, encontrando situações semelhantes às vividas no passado e desta forma corrigindo-as para alcançar o crescimento espiritual. Em terceiro lugar, o Santo Daime. O movimento religioso do Santo Daime começou no interior da floresta amazônica, nas primeiras décadas do século XX, com o neto de escravos, Raimundo Irineu Serra. Esta religião reúne tradições católicas, espíritas, esotéricas, caboclas e indígenas, em torno do uso ritual do milenar chá conhecido pelos povos indígenas como ayahuasca ou vinho das almas, e por eles foi denominado Santo Daime. O Santo Daime tem a reencarnação na base de toda sua doutrina. A reencarnação está presente em sua origem. Segundo os seguidores, Mestre Irineu era um espírito reencarnado. A reencarnação está diretamente ligada ao sistema de cura. Um espírito sadio depende de suas condutas terrenas durante sua encarnação. Segundo os seguidores, eles devem seguir os ensinamentos de Cristo, atingindo assim a evolução espiritual e, consequentemente, a purificação. A doença e a cura estão relacionados à lei do merecimento,
Uma bebida alucinógena é usada nos rituais religiosos, e embora muitas pessoas acreditem que se trate de uma bebida inofensiva, no dia 12 de março de 2010, o cartunista Glauco Vilas-Boas e seu filho Raoni foram mortos dentro da comunidade Céu de Maria, formada por adeptos do Santo Daime. Um dos membros entrou em surto esquizofrênico e, acreditando ser Jesus Cristo, cometeu o crime. Em segundo lugar, o budismo. No ano de 563, nascia na Índia Siddhartha Gautama. Após atingir o estado de iluminação, recebeu o nome de Buda, que significa o iluminado. Para chegar a esse estágio, ele teve visões que motivaram a abandonar toda sua família e fortuna, para buscar a verdadeira paz. A essência de seus ensinamentos encontra-se nas 4 grandes verdades. O sofrimento existe, tem suas causas, é possível eliminá-las. E qual o caminho para isso? Vale lembrar que Buda não é considerado um deus. Quando uma pessoa morre, renasce em outro ser vivo. Ao morrer, a mente se desprende do corpo físico e renasce em outro corpo. Segundo os ensinamentos, o período que se segue à morte é conhecido como bardo. Existem várias fases desse bardo, e grandes mestres e praticantes mais realizados encontram neste momento da morte e da transição o momento ideal para alcançar a iluminação. Neste momento, eles reconhecem a natureza verdadeira da mente e se iluminam. No entanto, nem todos os que morreram têm a capacidade de alcançar a iluminação no momento da morte. Nesses casos, após a morte, o que se seguirá será todo o processo de transição até um novo renascimento. Os ensinamentos budistas dizem que o karma individual de cada ser é o que irá determinar o seu renascimento. Por karma, podemos entender tudo aquilo que é acumulado e criado por nossas ações, palavras e pensamentos, tanto negativas como positivas. Se na vida anterior esse ser cometeu muitos atos negativos movidos por veneno de raiva, seu renascimento será muito doloroso. Ele renascerá como um ser no reino dos infernos. Se na vida anterior esse ser cometeu muitos atos negativos, movido principalmente pelo veneno do apego da avareza, ele renascerá como um ser no reino dos fantasmas famintos. Se ele cometeu muitos atos pelo veneno da ignorância, renascerá como um ser no reino dos animais. Além desses reinos, chamados de reinos inferiores, os seres podem também renascer nos 3 reinos superiores. De todos os renascimentos, o considerado mais afortunado é o dos seres humanos. Eles têm, na medida certa, condições para criarem méritos e condições positivas, e ao mesmo tempo podem conhecer o sofrimento que traz os venenos da mente, o que os torna capazes de ter compaixão por outros seres vivos. As vidas podem se suceder por vasto período de tempo, e nelas também pode haver nascimentos em troca de sexo, ou na forma não humana, inclusive como deuses, que para Buda têm essência transitória. A ruptura desse ciclo é a consequência da chegada ao Nirvana, que só vem depois que todos os vícios são dominados. E em primeiro lugar, o Espiritismo. O Espiritismo é uma religião cristã fundada por Allan Kardec em 1857. Allan Kardec era pedagogo, autor e tradutor de diversas obras dedicadas ao ensino. Homem culto, podia facilmente se expressar em francês, sua língua mãe, mas também falava alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Era bacharel em letras e ciências. Como educador, lecionou química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia e francês. Dotado de um poderoso senso crítico e um espírito investigativo,
dedicou seu estudo de fenômenos atualmente conhecidos como paranormais ou parapsíquicos. Inicialmente, empenhou sua atenção em um fenômeno conhecido como mesas girantes, que consistia no movimento involuntário de mesas e outros objetos pesados, em torno dos quais se reuniam várias pessoas. Tais fenômenos tornaram-se objeto de curiosidade e divertimento para a sociedade europeia da época. Kardec concluiu que tais fenômenos possuíam origem inteligente e que eram provocados por seres humanos que viveram na Terra, a quem chamamos de mortos, e que depois ele os chamaria de desencarnados. Estes espíritos vivem em outra dimensão, fora do alcance de nossas percepções, que chamou de mundo dos espíritos. Verificou-se ainda que para que esses espíritos pudessem se manifestar e atuar sobre a matéria, era necessária a presença de certas pessoas que lhes serviam de intermediário. A essas pessoas, Kardec chamou de médiuns, através de estudos sobre manifestações conhecidas como psicografia ou escrita mediúnica. Allan Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade, baseada na orientação dos espíritos. Nascia então a doutrina espírita. O espiritismo chegou no Brasil em 1865. Hoje, o país é o que reúne o maior número de espíritas em todo o mundo. A doutrina espírita é baseada em 5 obras básicas, chamadas de Codificação Espíritas, publicadas por Allan Kardec entre 1857 e 1868. A codificação é composta pelos livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao plano material. Esse processo tem como objetivo propiciar vivência de conhecimento e auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. E você acredita em reencarnação? Acha que nossas almas já estiveram nesse mundo em vidas passadas? Deixe sua opinião nos comentários. E espero que tenham gostado de mais esse vídeo. E se você gostou do tema e quer que ele continue no canal, deixe sua sugestão nos comentários. E se ainda não é um inscrito, inscreva-se e não perca nossos próximos vídeos. Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o nosso próximo vídeo.